pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast ILLcast do Instituto Liderança e Liberdade aqui de Joinville. Eu me chamo Tatiane, sou uma das associadas do Instituto e temos hoje aqui conosco o Talmo, que também é um novo associado do ILL, está aqui participando com a gente, e a nossa convidada especial, a Márcia Peixoto, que vai falar sobre o sucesso do cliente, sobre o que é o sucesso do cliente, a importância, o que isso significa dentro das instituições, dos pequenos e grandes negócios, sem fronteiras. Seja muito bem-vinda, Márcia, obrigada por ter aceito o convite do Instituto. Vamos ter uma conversa muito legal, que vai agregar muito valor a todo mundo que estiver assistindo. Eu que agradeço, muito obrigada, eu agradeço muito o convite. É um tema que eu sou suspeita para falar, eu amo falar sobre isso e entendo o impacto que tem, né, para o empreendedor, para as empresas. Então vamos lá, que vai ser muito bom falar com vocês hoje. Então, pessoal, eu vou começar apresentando a Márcia, é só uma pequena parte, tá? Porque tem muita experiência, tem muito aprendizado, né? Tem muito caminho. Então, a Márcia Peixoto, ela é especialista e mentora na área de sucesso e experiência do cliente. Ela tem mais de 15 anos de experiência em gestão de processos, liderança e customer success. Ela é graduada em gestão de qualidade e sistemas de informação, MBA em gestão e liderança e formação internacional no jeito Disney de encantar cliente. Que legal, hein? Que legal mesmo. Sou apaixonada pelo Mickey desde criança e falar hoje da Disney, assim, é algo que me realiza, sabe? Aquilo que nem parece um trabalho. Sim. Quando você gosta muito do que você faz, é sobre isso. Eu esqueci de falar o tal do Mickey. É verdade. Tu sempre faz a ressalva, né? Do quanto que tu gosta, o quanto que isso sempre te encantou, né? Foi uma influência dos meus pais desde pequena, com brinquedos, né? Pelúcia. E assim, hoje pra mim, né, é a minha vida, assim, falar sobre isso. E a Disney tem esse encantamento mágico, essa Pode falar que fidelização. o sucesso do cliente começou com você, como uma cliente da Disney, né? Inicialmente. Isso. Né? Uma Nossa. experiência como cliente trouxe isso hoje pra tua realidade, pra levar pro mercado. Exatamente. Legal, mas conta A um gente pouco fala da tua com história. brilho no olho. Conta um pouco da tua história pra gente iniciar esse podcast. Perfeito. É interessante, né? Hoje eu sou empreendedora, mas eu nunca pensei em empreender. Eu vim de uma carreira corporativa da área da tecnologia, bem técnica. E até o sucesso do cliente, o Customer Success, né, que a gente fala muito, ele veio da área da tecnologia. Então, lá em 2017, eu estava no mundo corporativo e recebi o convite na empresa que eu trabalhava para implantar essa área na empresa. E basicamente o que era, né? Era a gente reter os clientes, fazer com que os clientes ficassem mais, renovassem contratos e comprassem mais horas de consultoria ou mais funcionalidades do sistema. E aí aprendi, fiz algumas formações e deu muito certo. Aí eu entendi o poder de você realmente encantar o cliente para ele ficar ali, para ele te divulgar e tudo mais. Aí com o passar do tempo, em 2019 eu abri minha primeira empresa, né, meu CNPJ, e estou desde então trabalhando com isso, consultorias, mentorias, palestras, workshops. Legal. Até o Talmo, numa conversa que nós estávamos tendo antes, ele até falou, né, se pelo fato de ter vindo da área de tecnologia, ou por ser da área de tecnologia, da questão de humanizar, que tu falou que foi uma pergunta muito legal do Talmo. Eu penso assim, quando você começou a nossa conversa falando que veio da área de tecnologia, eu imaginei que esse sucesso do cliente veio porque estava uma coisa muito robótica. Então, essa empresa acabou tendo vamos dizer, um insight, né? Vamos criar um novo sistema que a gente tenta entender o sucesso do cliente para humanizar mais essa tecnologia. Talvez eu tenha entendido errado, né? Perfeito. Ele nasceu na tecnologia quando as empresas começaram a criar os software SaaS. O que era isso, né? Software como serviço. Então, você paga uma mensalidade para utilizar aquele sistema. Aí, o que as empresas perceberam? Que os clientes, eles começavam, vinham engajados, pagavam, começavam a usar, paravam e cancelavam o contrato. E eles perceberam que eles precisavam ter uma atenção para reter esses clientes, para fazer com que eles usassem mais e ficassem ali. E aí nasceu esse sucesso do cliente. Então, o que era? Era pegar na mão do cliente e ajudar ele a utilizar mais, a chegar no objetivo pelo qual ele contratou aquele software, né, aquele sistema. E aí veio essa área. Hoje, eu diria que são para todas as empresas que têm clientes. Né? Tanto pela humanização, sim, mas por você ajudar, por você ter o cuidado com o cliente a ponto de pegar na mão dele, ajudar ele a conquistar o objetivo que ele tem, né, quando ele comprou o teu produto ou serviço.
Então, é para pequenos, médios, grandes, portes de empresas, assim, é para todo mundo que tem cliente mesmo e quer ter um diferencial, sabe? Quer ser diferenciado da concorrência e que não é por preço, sabe? É fazer o cliente enxergar realmente o valor. E você acha que as empresas, né, pensa que as empresas atualmente usam muito isso de pesquisar e querer o sucesso do cliente, ou você acha que é uma coisa que poucas empresas usam, assim, é mais exclusividade, pessoas ainda não entraram nesse mundo de entender o que o cliente quer e tal? Perfeito. Na tecnologia, por começar ali, eu vejo que tem um pouco mais, mas no geral o Brasil mesmo está atrasado nisso, né? Os Estados Unidos está muito avançado, aqui está começando ainda, e não é de agora, a gente está falando de mais de 20 anos que existe, né? Mas eu digo que tem um lado bom, é um oceano azul de oportunidade. Exatamente. Então, quanto antes das empresas, né, abrirem a consciência, não, eu vou olhar para o meu cliente, vou conhecer melhor, vou criar algumas estratégias, experiências para o meu cliente, vai estar muito na frente. E aquilo que a gente falou, né? A questão de criar o diferencial. Isso. Você agrega valor, porque você está ouvindo. Também não é ter um sistema ou ter um departamento que recebe os retornos ali, né? De como o sistema está operando, de como está suprindo a necessidade dele, ou dele saber usar a ferramenta de forma adequada. Porque se o cliente utilizar somente cadastro de cliente, cadastro de fornecedor e emissão de nota fiscal, tem vários ERPs que funcionam dessa forma e todos vão atender. Agora, quando você começa, né, você recebe essa atenção, entende que o teu cliente não está usando toda a ferramenta, e isso é perigoso, porque começa a te colocar num pé de igualdade de forma ruim, né? Tipo, é mais do mesmo. Então, eu não vou conseguir agregar valor e acabo ficando sujeito a perder esse cliente. Então, também de ouvir o cliente ou de prestar atenção naquilo, eu não sei se tem algum tipo de controle interno que tu consegue medir o quanto e como o cliente utiliza também a ferramenta, né? Mas quando o cliente também der o retorno, o feedback sobre algo, também de se executar, de realmente, como eu citei a minha experiência, eu ganhei 3 premiações desse ERP por eu ter dado ideias, só que eles não alteravam, eles não, na verdade, eles faziam de conta que tinham me ouvido, de certa forma eles me premiavam, mas efetivamente Não, aquilo que eu não queria, implementa. aquilo que me faria ficar, eles não faziam. Então até tem essa questão, qual é a diferença entre o sucesso e a experiência do cliente? Perfeito. Eu digo que o sucesso é você ajudar ele a alcançar esse objetivo que ele tem com a compra do teu produto. Né? Então, até dando um exemplo que a gente estava conversando, né? Um assessor de investimentos. Tem vários clientes e nem todos eles têm o mesmo objetivo. Então, tem o perfil mais conservador, tem o perfil mais arrojado, né, e tudo mais. O objetivo deles, o sucesso de cada um é diferente. Então, o primeiro passo é você perguntar e entender. O conservador vai falar, talvez, para você que em tanto tempo ele quer chegar nesse valor. Já o outro perfil mais arrojado, ele ou é um tempo menor, ou é um rendimento maior que ele vai querer. Então, é você identificar isso e ajudar eles a chegarem nesse sucesso, nesse objetivo. E a experiência, eu costumo dizer de uma forma bem simples, é a memória que você deixa na cabeça do teu cliente. Que ela pode ser positiva ou negativa. Então, assim, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que trabalhar nessas memórias, né, de detalhes, às vezes um mínimo detalhe, uma ligação, uma mensagem que você faz, que o cliente vai sempre lembrar daquilo. Posso trazer isso para a nossa realidade, né? Falando hoje do meu escritório, eu vejo uma necessidade no mundo dos investimentos que é essa humanização. Vamos falar, o financeiro, o dinheiro acaba te limitando. Então você ganha um valor, você se acomoda, entendeu? Se você começa a ganhar 15 mil reais por mês, você se acomoda. Você não quer mais saber se você vai atender bem o teu cliente, porque é recorrente aquilo dentro do assessor. Só que com o tempo, o cliente ele vai mudando de escritório, porque ele não vai tendo mais o mesmo atendimento, o cara já não atende ele da mesma forma quando ele trouxe o dinheiro. Mas eu vejo hoje que o público, não só da assessoria, de mercado de investimento, vou dar um exemplo, tem restaurantes também, cada cliente é uma situação. Então eu te pergunto assim, como você faz esse filtro? É caso a caso? Esse sistema é uma coisa que engloba grupos, faixa etária? Porque é uma dúvida real, assim, sabe? Para trazer isso para a realidade de todos os empreendedores, né? Perfeito. Eu diria que ela é individual. A gente é ser humano, eu falo, né, para os meus clientes, finge que é um ser humaninho lá do outro lado, né? E
Então, assim, cada um tem um objetivo e você tem que anotar. Claro que depois, com o tempo, você vai notando similaridades dentro da sua base de clientes. Ah, tem esse perfil de cliente, tem esse, tem aquele, mas pode ter certeza que o valor, cada um vai perceber de uma forma diferente, sabe? Então, não dá pra dizer que é tudo igual, se você fizer pra um, vai ser igual pra todos. A gente gosta de ser diferente, né? De ser tratado diferente. Levando isso para uma empresa grande, igual você veio de uma empresa de tecnologia, imagino que seja uma empresa com, sei lá, 1000 funcionários. Ou, se são 1000 funcionários, são 10.000 clientes, às vezes. Assim, como que engloba isso dentro de uma empresa enorme? Hoje, no Joinville, a gente só tem empresas grandes, né? Acima de 1000 funcionários. Então, os clientes são muito mais que os funcionários. Então, você tentando assim, como que você leva isso para um público enorme de clientes? Uma massa, entendeu? Nesse caso, a empresa ela tem uma área de sucesso do cliente. Então, ela tem várias analistas e a gente separa a carteira de clientes por analistas para que tenha essa proximidade com o cliente. Legal. Então, a gente vai segmentando e vai crescendo também a área, né? Eu digo para os meus clientes que o objetivo é você, às vezes, ter mais analistas de sucesso do cliente do que o próprio vendedor. Você tem que ter equipe, sim, mas imagina, quanto que não vem, né, de cliente a custo baixo ou custo zero por indicação, por referência, né, sendo que você tem essa área para cuidar do seu cliente. Que não é só vender, né? É vender mais e melhor, né? Mais e melhor. O sucesso do cliente é um pós-venda? Ótima pergunta! Excelente! Porque o vendedor né? a gente faz pós-venda? Então é pós-venda, né? Mas é que você só parece vendeu, que é um parece que é pós-venda. só isso, não tirando a importância, né? Ou Não dela precisa- também é, fazer exatamente. parte, né? Muitas empresas, desculpa, muitas empresas, elas têm pós-venda e acham que tem o sucesso do cliente. Qual que é a grande diferença? Pós-venda é reativo. Então, você tem um telefone, você tem um SAC, um serviço de atendimento ao consumidor. Se o cliente tem algum produto, algum problema, ele vai te ligar para você ajudar ele. O sucesso do cliente é ativo, não é reativo. Relacionamento, no caso. É, um Você relacionamento. vai ligar para o cliente para ver se ele, como é que ele tá, se ele conseguiu usar, se ele chegou no objetivo. Essa é a grande diferença. Um é ativo, proativo, e o outro é reativo. Isso é para, até na palestra lá nós falamos sobre isso, né? É para qualquer empresa, qualquer tamanho de empresa, e qualquer pessoa é treinável dentro de uma pequena empresa. Ela não vai contratar pessoas, às vezes, num primeiro momento, né? Ela não tem pessoal para isso, às vezes não tem recurso, mas ela quer começar a implementar. Ela foi lá, assistiu, gostou, Márcia, eu quero, porque isso é um problema dentro da minha empresa. São treináveis? Todos são treináveis? Todas as empresas pequenas, as grandes a gente já sabe, mas as pequenas também, de diversas áreas, a padaria, o mercadinho, a usinagem, a empresa de investimentos, o restaurante, independente da classe social que vai, né? Sim, né? Você pode treinar, sim, as pessoas, mas tem uma habilidade chave que a pessoa tem que ter, ou tem que desenvolver muito, que é a escuta ativa. Que é você ouvir mais do que você falar. E eu sempre digo que o perfil de uma pessoa que trabalha com o sucesso do cliente não é o perfil do vendedor. Porque o vendedor, a gente é treinado para rebater objeção, né? Para, enfim, vender aquilo, fazer com que aquilo Usar aconteça. rapport, né? Coisas... Exato, então tem várias técnicas específicas para venda. Já o sucesso do cliente, você tem que ouvir, prestar atenção no que o cliente quer, porque ele vai te falar o que ele quer, o que ele não quer, quanto ele quer a mais. E se você não estiver atento a isso, você deixa a oportunidade passar. Como eu digo, você deixa dinheiro na mesa, sabe? Então, é treinável e tem essa habilidade de escuta ativa, né? Dessa percepção que tem que ser muito aguçada. Você acredita, puxando o gancho da Tatiane, né, em relação a treinar equipes, vou trazer, obviamente, a nossa realidade de quem está aqui, né? Hoje eu tenho um restaurante em Curitiba e eu vejo que os meus funcionários, eles não entendem que o atendimento é escutar. Às vezes eles me vêm escutando mais. Muitos clientes chegam e falam, pô, vai lá limpar o banheiro. Para mim, que sou dono. Muitas vezes eu não vou falar para ele, eu sou dono, eu não vou limpar. Tudo bom, vou lá, vou fazer. E você escuta. E muitas vezes eu vejo que as pessoas querem, uma crítica no iFood. As pessoas querem rebater a crítica, mas elas não querem olhar e ler assim, o teu hambúrguer estava passado ou mal passado. Não, eu vou responder isso, esse cliente não pode. Então, assim, eu vejo que as pessoas, elas não têm esse sentido de escutar. O que você pode dar de, sei lá, conselho para o empreendedor, para levar para a equipe dele. Porque não adianta eu ser um bom ouvinte, mas meu funcionário está
cagando, né? Desculpa, gente. Não tá nem aí, tá né? nem aí, né? No contexto geral, depois vocês cortam, mas é mais ou menos isso, entendeu? Eu queria entender o que você pode falar pro empreendedor para ele transmitir essa energia para os seus colaboradores. Perfeito. Quando a gente fala de liderança, para mim, eu acho que a liderança tem que ser muito pelo exemplo. Né? Tanto é que o sucesso do cliente ele tem que ser uma cultura na empresa. Sim. E já trazendo um pouco da questão da Disney, por que as coisas funcionam lá? Né? Eu li muitos livros da Disney, é encantador e você vê na prática que funciona com milhares de funcionários, mas onde que está a mágica? Porque o encantamento é de dentro para fora. Já aconteceu às vezes eu prestar uma consultoria no passado e o cliente queria, né, que eu ajudasse só lá na ponta, só no cliente final e não olhava para dentro. Então, às vezes, o teu colaborador não está feliz, não tem um plano de desenvolvimento, não tem um alinhamento, ele não recebe, né, aquelas reuniões individuais para falar os pontos de melhoria e tudo mais, então ele não está acostumado. E o ser humano ele tem uma dificuldade de lidar com crítica. O que a gente faz quando recebe uma crítica? A gente não avalia se aquilo faz sentido para o nosso momento e onde a gente pode melhorar. Não, a gente quer rebater. Primeira coisa a pessoa não tem razão, não sabe o que está falando. Agora, quando você... Não, deixa eu ver se faz sentido o que a pessoa está falando. Né? Não responder no momento, mas parar, trazer para a autoconsciência o que eu preciso, né, melhorar, o que isso me ajuda a melhorar, aí você muda o nível. Mas eu digo que treino tem que ser de dentro para fora. Então, para o empreendedor começar a fazer essas reuniões, né, de melhorias, de valorizar o colaborador, ele vai entender a importância e vai começar a aplicar com o cliente. É o transbordo, sabe? Sem isso, se quiser aplicar só lá na frente, pode funcionar, mas vai ter algumas funcionar durante um tempo, né? Aquilo Exato. Tu não vai conseguir evoluir nesse processo. Já aproveitando que tu falou da questão da cultura, se o próprio nós, enquanto empreendedores, não trouxermos isso, né, como uma verdade, como é algo que eu acredito que se deve atender dessa forma. Eu acredito que quando chega um cliente na loja, se eu estou conversando com o colega, com o tal, eu tenho que parar na hora. Meu foco é só no cliente. Na hora de pagar começa aquela... Nós até conversamos, né, que eu fui numa loja, gente, não é uma loja baratinha, não. Uma loja que eu gosto muito, só que infelizmente... Daí cheguei na hora do caixa, fui pagar as conversas que começam a acontecer entre eles, assim. O foco não sou o eu. E não é uma vaidade, é que o processo de venda, o processo de encantamento é desde a hora que eu entro até a hora que a pessoa me leva ali na porta da loja para eu ir para casa. É toda a experiência, tudo, como eu me senti especial ou vista, escutada, né? É toda a jornada do cliente. Então, o sucesso do cliente realmente ele tem que ser uma cultura e não só uma área. Claro, a área sim, por ter a ação de ligar proativamente para o cliente. Agora, imagina só, você tem essa área, o cliente é bem recebido e tudo mais, e ele teve um problema com o boleto de pagamento. Aí ele vai ligar lá para o financeiro, que é uma outra pessoa que atende, e aí ele tem uma experiência ruim. Estragou a experiência dele. Sim. Ele vai lembrar mais daquela experiência ruim com o boleto do que todo o encantamento que as pessoas geraram até chegar ali. Então, por isso tem que ser, né, essa questão da experiência desde o momento que o cliente chega, que ele é um lead ainda, até o momento que ele já está na empresa. E sendo a cultura da empresa, todos os departamentos estão alinhados com essa cultura da empresa. Então, não é só o setor diretamente que está ali com o cliente fazendo a venda ou atendimento. É a cultura da empresa. Todos os setores estão voltados para essa. Tem uma direção. Porque senão fica para o bom senso de cada um. Sim. Né? O humor de cada um, bom senso de cada um. Você sabe que esses dias eu até gravei um vídeo, a gente gravou um vídeo, eu falei sobre a tal da batata quente. Vocês já ouviram falar? Sim. É assim, o cliente chega com um problema, né? E aí ele é jogado de setor em setor, igual uma batata quente. Tem um que sobra, né? Sim. Ai, não é comigo, né? Por quê? O que as empresas fazem? Um dos maiores erros, né? Elas separam todo mundo em caixinhas. E assim, não é comigo, é com o outro. Não é... Então, assim, o cliente, ele vai pra lá e pra cá. Né? Ele não tem o problema dele resolvido, não é aquele, não é comigo, mas eu vou te ajudar, vou te guiar, vou te levar e vou te ajudar a resolver o problema. Então,
Isso é incrível. Então, quando você tem essa cultura centrada no cliente como um todo, o teu cenário é diferente, a experiência do cliente é diferente. Quando a gente fala do sucesso do cliente, né, ele engloba, por exemplo, você já tem que trabalhar na raiz do problema. O líder, aí seus subordinados, no caso, você vem como se fosse uma pirâmide. Se você for entrar, só uma pergunta, né? Eu vou entrar numa empresa, na minha, por exemplo, eu vejo que precisa dessa experiência com o cliente, né? Isso seria uma solução de problema ou isso pode ser implementado com uma empresa do zero, por exemplo? Eu vou trazer já o sucesso do cliente para uma empresa que eu abri hoje. Já quero implementar isso dentro de uma empresa. Ou ele é uma resolução do problema de uma empresa que está tendo uma baixa? Você pode ter em ambos os casos. O que geralmente acontece? Quando a pessoa abre a empresa e ela não tem muito recurso para investir, ela vai focar em venda, em encher a base de clientes para ter um giro ali. Então, tá tudo certo se ela não conseguir investir naquele momento. Mas eu tenho clientes que eles já investem desde o primeiro momento, de criar aqueles processos intencionais para o cliente, para ele já começar com a experiência, né, com o pé direito. Então, eu tenho esse cenário. Mas hoje o mais comum é você olhar, ver que, né, que você está perdendo clientes. Eu costumo referenciar a empresa como um balde. Imagina que a tua empresa é um balde e toda a água que entra são os novos clientes. O marketing, a equipe comercial é a torneira. Então, quanto mais você abrir a torneira, mais clientes vai entrar. Se o teu balde estiver furado, à medida que entra, vai sair. Exato. E o sucesso do cliente, ele faz o quê? Ele vai fechar esses buracos do balde para te ajudar a ter um balde maior. A, né, ter essa necessidade de ter um balde maior. Então, a maioria dos cenários que eu pego hoje, a pessoa fala assim, nossa, tá entrando cliente, eu tô investindo, mas ao mesmo tempo eu tô perdendo. Então, eles vêm por essa dor. Posso fazer uma viravolta aqui? Falar agora de Disney, né? Eu nunca fui pra Disney, pra ser sincero, não eu tive dentro da família religiosa, então a gente não tinha essa cultura, assim, inicialmente, né? Mas, obviamente, que meus filhos quiserem ir, vou ter o prazer de levar. Não fui nem no Beto Carreiro. O que você, como como é que posso falar assim a palavra, né? Você transmite essa energia da Disney, assim, o que você pode trazer de mais importante que você vê lá? Você fala assim, realmente é verdade. Porque eu vi uma situação, até pode ser um meme, assim, que o cara tava fantasiado de Minnie lá na Disney, e ele tava no intervalo fumando um cigarro com a cabecinha erguida, assim, né? E aí eu fiquei imaginando assim, eu falei, realmente, será que as pessoas estão passeando no parque e o cara tá descansando, é um senhor vestido de Minnie e tal, e a criança vê aquilo e tal? O que você pode trazer para nossa realidade, assim, vamos encantar o cliente, você vai brilhar o teu cliente com simplicidade. Eu não tenho a Disney, eu tenho só essa caneca. O que você pode trazer da Disney para essa caneca? Perfeito. Só fazendo um parênteses, né? Essa foto que rolou, ela não é da Disney. Ah, droga. Sabe, assim, não é esse meme, né? Aí, por que a gente sabe disso, né? Porque na Disney tem uma regra que todo personagem, ele anda com uma pessoa acompanhante do lado. Justamente para quê? Para qualquer apuro que você tiver com a fantasia, você não pode tirar e estragar a magia da criança. Né? Então, eles são muito bem treinados por isso. Então, o primeiro ponto é isso. Não tem nenhum cast member, como eles chamam, né? Nenhum colaborador perto. Não é da Disney. Pode ter certeza que não é. Mas, falando de encantamento, assim, eu acho que uma coisa que eles fazem muito bem são duas coisas. Primeiro, eles observam muito o cliente. Como assim? Observar mesmo, você olhar o teu cliente, o que ele fala, o que ele faz. Vou te dar um exemplo que eu fiquei assim fascinada e que eu vi na prática, né? A Disney percebeu que nos parques, quando abre o parque, geralmente tem uma rua principal, onde começa a ter um monte de lojas, para depois você chegar nos brinquedos. E ela percebeu que 75% das pessoas que entravam, elas entravam pelo lado direito da rua, normal, e na hora de sair, elas saíam pelo lado esquerdo. O que eles fizeram? Eles começaram, nas lojas do lado direito, eles colocaram produtos mais leves. Para quê? Para que a pessoa compre por emoção, né? Então, a pessoa podia comprar e carregar o dia inteiro no parque. E do lado esquerdo eram produtos mais pesados, maiores e tudo mais. Porque eles compravam para ir embora. Então, é um ponto que eles aumentaram o faturamento, que não foi pouco, justamente por observar e analisar esses dados. Né? Então, a gente tem que olhar para dados. Tudo que o nosso cliente faz e tudo mais são informações importantes para a gente tomar decisão e criar estratégias. E outro ponto é a atenção aos detalhes. Sabe? O que eu posso fazer? Eu vou dar uma caneca de presente. Mas se eu pegar uma caneta, aquelas que eu escrevo e não sai, e eu colocar o nome do meu cliente, é outra caneta.
Faz todo É sentido. uma experiência, né? Que esses dias eu estava conversando com algumas pessoas e a gente não joga fora o que tem o nosso nome. Sim. Sim. E Né? você se sente importante, né? Porque é o único. Exato. Às vezes quando você olha no crachá da pessoa, tá ali. No posto eu faço muito isso de falar o nome da pessoa. Parece que a pessoa, ela uma besteira, assim. Geralmente eu pergunto o nome da pessoa antes até de ser atendido. A pessoa se sente de uma forma tão especial. E eu também me sinto, às vezes, quando o cliente fala, ô tal, sabe meu nome, né? Eu Exato. me sinto único, né, naquele momento. Tudo Todo ser humano visto, a na gente verdade. todo mundo é sensível a ser encantado, entende? Exato. Até a pessoa mais fria, né? Eu tive uma experiência dessa, fui numa padaria, eu tava lá em São Paulo, fui numa padaria e a pessoa tava com a plaquinha com o nome, né? E aí eu agradeci, eles têm muito, em São Paulo, o costume de tirar as coisas pra provar. Então, me deu um pão de queijo e tal. E eu agradeci, eu falei, fulano, muito obrigada. Ele olhou assim, como é que você sabe o meu nome? E tá no baixar, né? E tava, não, é que eu vi ali, né? Ele se apegou. Ele se assustou assim, daí ele riu e tal. Cara, eu tenho certeza que ele deve contar para as pessoas. Eu servi, a pessoa falou meu nome e eu me assustei e tudo mais. Mas é a experiência. O exemplo da loja de chocolate também que tu foi, que colocava as fotos, era de chocolate? E isso aí foi aqui no Brasil, lá em São Paulo, tem a chocolateria Dengo. Né? Não sei se vocês já Eu ouviram não falar, conheço. quem tá não ouvindo. conheço. Eles têm uma experiência Meu Dengo. Então você pode personalizar a barra de chocolate. Você escolhe o percentual, né, de cacau, é uma barra leite, branca, meio amargo, 70%, enfim. Você escolhe o que vai dentro da barra, né, as coisas. Você escolhe o que vai em cima. E aí você vê a barra ficando endurecendo, né, rodando na esteira. Depois você manda uma foto pelo QR Code, ele faz a capa, a embalagem ali com a tua foto. Legal. E você presenteia. Quando eu dou esse exemplo, eu falo para as pessoas, né? Os clientes pagam a mais pela experiência. Com Uma certeza. barra daquela, se não me falha a memória, era normal, não a personalizada, era uns R$30. A personalizada é 42. É o mesmo chocolate, é o mesmo produto, é as mesmas gramas, só que você paga mais para ter aquela experiência, para presentear e tudo mais. Então eu sempre falo para as pessoas terem opções diferenciadas. E trazendo pra Disney, o que eles fazem? Você tá lá no parque, você vai comprar uma pipoca. Tem a pipoca de papel, lá no pacotinho de papel, sei lá, $7. Tem a pipoca num balde, $15. E tem a pipoca temática, $25. Qual que vocês acham que é a pipoca que mais vende? É a de 25. Por quê? Porque a pessoa pensa, eu não sei quando eu vou vir aqui de novo, então eu vou levar. Pensando nessa, voltando sempre pra Disney, né? A Disney, são várias pessoas que vão, né? Tanto 10 anos de idade, 20, 30, conheço adultos que, eu fui pra Disney. Realizando um sonho, né? Exatamente, realizando um sonho e tal, com a família. Trazendo isso pra nossa realidade hoje, vamos até colocar uma loja de brinquedo que atende criança. O sucesso do cliente vale também para todas as faixas etárias? Vale, e a gente tem que olhar para isso. Pegando o gancho da loja de clientes e falando da Disney, os engenheiros da Disney, né, que eles chamam de Imagineers, os engenheiros, eles ganham joelheiras para andar nos parques, para eles ficarem do tamanho das crianças e terem a visão do que elas enxergam. Entendi. Perfeito. É exatamente isso que eu pensei. Sabe? E aí você vai numa loja de brinquedos, você tem que olhar para o que a criança enxerga. O que está nos olhos dela. Lá na Disney, as lojas, a janela ela é mais baixa para que a criança veja lá fora. Então você tem que olhar para, né, olhar o teu público, quem é o teu perfil de cliente, e aí você olhar para ele o que você pode melhorar na experiência dele. Porque às vezes o pai vai com uma criança no mercado, o cara do caixa, se ele der uma balinha para a criança, porque a criança não vai levar nada muitas vezes, mas a criança também pode ser um cliente dele, de voltar a comprar um Kinder Ovo, ou com o pai, entendeu? Pedir pro pai, pô, ele deu uma balinha pro meu filho. Exato. Cara, esse é o mercado que eu gostei de ver, assim, entendeu? Então é essa visão que eu te pergunto, né? Porque a Disney, ela engloba vários públicos. O sonho lá é o Talmon, é a Tatiane, é o filho de vocês, é o meu filho. Então como é que eu vou fazer para agradar o Talmon, que é de 60, e o Juninho, que é de 10 anos? Sendo que eles estão de mão dadas, indo pro mesmo brinquedo muitas vezes, entende? É aquilo que ela falou, né? Cada um. Exatamente. Então, cada faixa de idade, cada público, cada persona que eu desejo atingir, para cada persona que eu quero vender, né? Esse do lado direito eu vou colocar uma coisa mais leve, que é o boné, aquela orelhinha. A orelhinha, tiara, né? Né? Então, o pessoal já quer... quer pertencer, né? E aquilo é uma camada de pertencimento. Perfeito. É camiseta, nossa, aqueles... Tanto é que hoje a Disney, ela não ganha dinheiro com ingresso. A venda de ingressos é só para manter o parque em funcionamento. O que eles ganham dinheiro? Tudo que eles vendem lá dentro.
seja souvenir, lembrancinhas, comidas, tudo isso é onde realmente dá o lucro para eles. As experiências dos jantares, dos almoços, café da manhã com a princesa, o salão, né? Que tem um salão De beleza para Exatamente. se tornar uma princesa, né? Uhum. Então, isso sim, né? Isso faz com que fidelizem. E isso é um jeito Disney de encantar, né? Mas toda empresa pode achar o seu jeito Disney de fazer acontecer. E é você olhando para o seu público, numa padaria, igual você falou, muitas padarias em outros lugares dão pão de queijo para você, porque como é que o cliente vai experimentar? Ele vai, ou aquilo que tu falou, é algo de dentro para fora. Se você não possibilita, às vezes, que o seu colaborador experimente para poder vender aquilo, porque, sei lá, eu vou perguntar, ai Márcia, Tati, ó, chegou esse pão de queijo novo, mas é bom? Ela vai olhar para mim, ai, eu não sei, eu não provei. Então, assim, às vezes eu tenho R$5, quero levar porque o meu filho gosta, Perfeito. mas assim, se nem a vendedora, se nem a atendente consegue vender o produto, acreditar no produto também, como que ela vai conseguir me vender? Exato. De que é melhor, de que é gostoso, de que vale a pena a troca, que às vezes melhora a margem. Às vezes é um produto que você vai conseguir compor melhor a margem, né? E eu passei muito, eu lembro que eu trabalhei numa empresa onde eu tive dificuldade de fazer os proprietários entenderem isso. Porque para vender o bolo de chocolate é um público, para vender um de café é outro público. Onde que a minha margem está maior? No de café? Mas se os meus... mas daí eles compram, provam e dizem, gente, mas são pessoas que às vezes ganham pouco. Sabe, uma fatia de quase R$20 pesa no orçamento dele. Então, assim, qual o problema da empresa também investir, treinar, como é que é? Ensinar ele, mostrar pra ele, fazer ele experimentar, sentir o sabor. Porque na hora dele vender, dele querer encantar o cliente e vender, se eu puder te indicar, tu gosta de café? Então experimenta esse. Mas como que ela vai fazer isso se a própria empresa não investiu para garantir esse sucesso? Perfeito. Interessante. Dos problemas também que eu vejo em relação a esse encantamento de dentro para fora é a falta de autonomia nos colaboradores. Então, muitas vezes eles chegam lá com as regras e aí o cliente, eu posso provar? Não, não pode, porque eu estou seguindo regras. Não, a empresa não permite. Né? E já na Disney, não. Na Disney eles têm um valor determinado que eles podem utilizar para encantar. Entendi. Exatamente. Uma dúvida, né, pelo menos eu acho que é interessante, hoje nós estamos com duas mulheres aqui, empreendedoras, né, eu acho que hoje no Brasil, principalmente, é uma coisa que está amadurecendo muito, né, hoje o público feminino, assim, né, trazendo para vocês, não só como empreendedoras, clientes, o que é o encantamento do sucesso hoje para as mulheres? Porque as mulheres elas já têm mais autonomia, não digo financeira, mas de autoridade dentro de uma empresa, mas ao mesmo tempo vocês ainda continuam sendo mulheres, têm os mesmos sentimentos, né? Então hoje a mulher dentro do sucesso do cliente, o que a mulher espera como cliente? Às vezes, uma base, vou comprar uma base, é só uma base? Ou, sei lá, eu gosto, quem me disse Berenice, uma forma diferente, entendo, de atendimento para a mulher. Porque às vezes o empreendedor, a maioria das vezes ele é homem, então ele tem a visão de atender o homem. Né? Ele não vai entender, será que eu estou sendo invasivo nesse atendimento? Será que eu estou sendo muito frio nesse atendimento? Será que se uma cliente entrar numa loja, eu posso, às vezes, encostar nela e falar tudo bem, sabe? Assim, nesse sentido, para a gente entender o psicológico feminino nesse sentido de atendimento. A visão, a percepção exatamente. Isso é muito único, né? Mas assim, a gente gosta de atenção. O ser humano gosta de atenção e personalização, sabe? Então, você pode muito perceber, né, que eu comentei, né, de você observar o cliente. Então, se o cliente chega expressivo, você trata ele da mesma forma, né, a mulher, enfim. Se ela já é mais retraída, você pode oferecer ajuda e esperar, não ficar em cima. Legal. Mas, assim, a pessoa gosta de que você perceba ela. Você diz, a pessoa entrou vamos colocar um estabelecimento, um shopping, entrou na tua loja, você vai ser o seguidor, olhar ela, fazer uma análise. Ela está andando, você olha se ela está andando mais devagar, se ela está muito... Você pode oferecer ajuda, isso, sabe? Entendeu? E aí você observa.
Tem gente que adora o vendedor. Que fala assim, eu quero ajuda, você ficou bom, não ficou, e quer opinião. Tem gente que vai falar assim, não, obrigada, eu tô olhando, vai pegar, vai comprar o que quer e tá tudo certo. É você pegar esse momento, você sentir, perceber esse momento e tratar cada um de uma forma. E explorar isso como uma fortaleza, por exemplo. Tem o público que vai numa loja de departamento porque já nem gosta. Ela já está dando sinais, na verdade, de que não gosta. Se ela precisar de ajuda, ela vai atrás de alguém que atenda. Agora, se eu tenho uma loja que é uma loja boutique, vamos dizer assim, é óbvio que esse atendimento é diferente, porque quem está indo lá quer quer esse atendimento ali. E é uma exclusividade, né? Isso. Exato. Tu não está vendendo roupa. Vender roupa tem várias lojas que podem vender. Agora, vender essa experiência, esse atendimento, esse olhar. É uma consultora, até o nome mudou. Não é mais consultora de moda, né? É uma consultora, De estilo. entendeu? Então, grandes boutiques já perceberam isso, lojas que não tem essa coisa de loja de departamento, né? Ela já percebeu isso, mudou a nomenclatura. Exato. Para mudar essa percepção, não é uma vendedora. Eu sou uma consultora. É verdade. E outro ponto que eu digo, né? Quando você está atendendo, o cliente fala. Então, muitas vezes ela vai te falar assim, daqui a um mês eu tenho uma formatura, eu tenho um casamento, eu tenho alguma coisa para ir. Se você perceber, daqui 2 semanas você vai ligar, vai falar que lembrou e vai oferecer alguma coisa. Entendi. Nem que seja para levar na casa dela para ela provar, sabe? Mas a verdade é que eu digo, né? Muita gente deixa dinheiro na mesa porque não olha. Eu vou usar como exemplo, né? Fui ao shopping, cara, quando eu vou no shopping, eu não me arrumo para ir em shopping, não me arrumo para ir em lugar nenhum, e eu passei numa frente de uma loja que tinha um relógio, passei por olhar, não tinha intenção de comprar. A mulher saiu de dentro da loja, me atendeu, me fez comprar o relógio. Não queria, me fez, quem julgue, não sou de comprar, comprei o relógio. Ela saiu, me viu de chinelo, sabe assim, na maior simplicidade me chamou, sentou, me apresentou aliança de 100 mil reais, que eu falei, sabe assim, então assim, ela me atendeu super bem, ela me falou, vou pegar teu contato, comprei o relógio e eu vou te mandar algumas opções. Porém, quando eu cheguei em casa, eu imaginei que ela já ia me mandar uma mensagem, você entendeu? Pô, ela falou que ia mandar uma mensagem, ela não me mandou uma mensagem até agora, mas ela fez o melhor atendimento, lembrei dela, só que eu fiquei com aquilo negativo na minha cabeça, porque ela falou que ia me mandar uma mensagem, e ela fez o melhor atendimento, não me senti mal atendido, comprei o relógio, só que ela me falou, vou te mandar uma mensagem com as opções que você me pediu. Ela vendeu o relógio, eu entendi, ela vai me mandar uma mensagem. Obviamente ela não mandou mensagem, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu falei pra mulher, cara, eu fui muito bem atendido, mas agora eu não vou comprar mais lá, porque ela prometeu que ela ia mandar mensagem, ela falou, mas você é muito sentimental, eu falei, não é sentimental. Se você falou, se comprometa e faça, entendeu? Eu comprei com ela, me comprometi, eu comprei. Então, eu imagino assim, nesse sentido, ela teve o lado positivo, vendeu bem, mas esqueceu do sucesso do cliente. Isso. Caiu. Se ela tivesse, pelo menos, a proatividade, né? Que, como ela já falou que ia ligar, né? Que, enfim, que ia mandar mensagem. Se ela realmente mandasse essa mensagem, ela ia te vender mais. Com certeza. E tu ia falar pra todo mundo. Comprei o relógio, você tem que me mandar mensagem. Estou esperando. Não, e assim, tem vezes... Desculpa, mas assim, tem vezes que eu passo na frente da loja, às vezes não tem a numeração, eu deixo meu telefone, me liga, não ligam. Eu tenho que ir lá de novo, vejo na vitrine, vejo que tem a opção e a pessoa nem... Exatamente. Às vezes tem outra loja, em outro shopping, né? Não tem aquela questão da proatividade, eu não tenho aqui agora. Mas eu tô ligando, sei lá, vou mandar um motoboy, ou tu quer que eu peça para deixar separado para ti, ou você busca outro dia. Tipo assim, o que você quer... Exato. Mas eu acho que tem um sistema, né, para puxar nesse gancho agora, vamos levar para a parte tecnológica, a parte mais analista, né? Por exemplo, as pessoas têm muitos clientes. Não tem como ela controlar e lembrar do tal, que querido que ele é, eu vou lá mandar mensagem. Deve ter esquecido. Mas hoje tem como implementar um sistema dentro do WhatsApp ou de lembranças, assim, que você pode pelo menos falar, não, existe um sistema que o próprio vendedor vai estar recebendo, ligar para tal pessoa, tal. Tem. Existe isso hoje dentro das empresas? Existe, tem várias opções, que é o que a gente chama do CRM, né? E ele te ajuda, coloca na tua agenda, mas digamos que a pessoa fala assim, olha, não consigo investir. Usa o teu Google Agenda. Legal. Sabe? Tem muita gente que não pode investir no exato, CRM, mas né? consigo. O que tem, mas Mas faça. Despertador, né? Alguma coisa Exato. assim que você coloca Agora, periodicamente. O que geralmente faz é, eu vou anotar aqui no caderninho, pronto, aquele caderninho ele é esquecido. Porque ele não vai te lembrar, você não vai lembrar de olhar, vai deixar passar a oportunidade. Ser engolido sabe? pelo dia a dia. Então, sim, tem diversos sistemas para todos os tipos de bolso e para quem fala, não consigo, usa agenda. Então, pra gente encerrar aqui, qual dica então tu daria para quem quer começar a implementar? Comece com o que tem? Comece da melhor maneira, trabalhe a cultura, Perfeito. olhe para você primeiro para depois, olhe
como começar? Para quem quer implementar, não tem recursos, a gente está falando aí, né, que a grande maioria são pequenos empreendedores que às vezes não tem recurso. Então, com que começar? Para começar a ter a visão, o olhar e apurar isso ao longo do tempo, né? Perfeito. Eu acho que a principal dica é olha para os clientes que você já tem. O que eles compram, o que eles ainda não compram, o que um compra e o outro poderia comprar também, que você vai ajudar ainda mais ele. A nossa base de clientes, ela é ouro, ela tem ouro ali. Então, explora ela antes de mais nada, né? E aí, o que você pode gerar de experiência para aquele teu cliente, de memória positiva, nem que seja 30 segundos que você vai mandar um áudio para o cliente no aniversário dele, para o teu melhor cliente. Muito legal. Né? Porque às vezes o empresário fica lá preenchendo várias planilhas ao longo do dia e não para 30 segundos para mandar uma mensagem para um cliente estratégico, sabe? Então essas pequenas coisas contam. A gente não está acostumado a receber ligação, telefonema, assim que seja para vender. Muito legal. Agora, se alguém te liga para te dar um parabéns, não para te vender, mas para, sabe? Sim. Você já vai se sentir importante. Você vai ver o quanto você é importante para aquela empresa. Então, assim, começa com a base de clientes que você já tem, faz uma análise, estrutura um plano de ação em cima daquilo, com base em similaridades que a gente falou aqui. Sim. Então, pessoal, agradecer, então. Não, muito legal, estou muito feliz. Muito legal esse bate-papo. Foi uma aula, né? Para mim, como empreendedor, estou saindo daqui já... Sim, é que se a gente pudesse, ficava mais uma hora. Várias horas. Aqui Mas isso é o Instituto, né? Verdade. Sim, nós já tivemos a presença da Márcia no Instituto lá, palestrando para nós. Foi 1h30 de muita conversa, muita dúvida, muita troca de experiência, né? Muito obrigada, Márcia, por ter aceito o convite mais uma vez. Espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades também. Contem sempre comigo, né? É uma honra. Eu também ficaria horas falando, a hora passa muito rápido. Sim, falar de coisas boas. Né? É muito legal, nossa. E assim, apliquem, né? Só comecem. Comecem com o que você tem, e aí você vai, né, progredindo, e aí você vai vendo o quanto isso é lucrativo, é muito bom para a tua empresa. Como gera resultado. Como gera resultado de ambos, né, de diversos cenários, né? Não só o lucro, muitas coisas intangíveis, né? Essa fidelização, os comentários, enfim, as avaliações. Posso pedir uma indicação, já que você falou da Disney, algum livro, algum tema que você possa trazer para o empreendedor que não tem como pagar hoje uma consultoria, para ele ler, para ele tentar entender esse jeito de encantar, assim, da mesma forma que a Disney? Perfeito. Tem o clássico da Disney, né, que é o jeito Disney de encantar clientes. E tem um outro do jeito Disney também, que ele é uma capa toda azul. Depois eu deixo uma foto aqui para vocês. E esse livro eu gosto muito porque depois de cada capítulo ele tem as lições práticas. E eu sou muito da prática, né? Como que eu aplico isso? Então esse livro do jeito Disney de encantar, da capa azul, ele te dá essa lição prática, sabe? Todos os capítulos ele te dá a prática. E adulto aprende fazendo. Porque é bom isso. você se torna, pessoal. Não deixe de fazer porque acha que não é bom o suficiente, que não tem as ferramentas necessárias. Comece. Que bom você se torna. Muito obrigada, Márcia, mais uma vez. Obrigada. Abraço, pessoal. Até o próximo podcast. Até a próxima, pessoal. Obrigado.